Oi, gente, novamente aqui para mais um episódio super especial. E eu estou com uma convidada, assim, à altura, que a gente vai falar muito sobre o mercado imobiliário, sobre um tema muito bacana, que antes de eu falar para vocês desse tema, eu vou apresentar essa pessoa, já agradecendo a disponibilidade dela, Esther Fong, CEO da SH Prime, está aqui com a gente. E eu tenho certeza que vai ser muito bacana, muito enriquecedora aqui a nossa conversa, porque a gente vai falar de um tema especial e ela vai falar um pouquinho da jornada dela no mercado imobiliário, ela vai falar um pouquinho sobre ela, mas o tema de hoje, Esther, olha só, o novo perfil do corretor de imóveis, inteligência emocional, tecnologia e posicionamento de marca. Então, olha a responsa que a gente vai ter aqui hoje, né? Mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade e pode aí falar com a galera. Obrigada, Dani, pelo convite. Muito especial aqui só falando com você também. E parabéns pelo trabalho, pelo desenvolvimento aí que tá fazendo também. E falando um pouquinho de mim, eu sou Esther, sou paraibana, vim da Paraíba. Nem dá pra perceber o sotaque, né? Eu sou filha de paraibana, hein, gente? Olha aí, tá vendo? Aí. Por isso que deu bom, tá vendo? Sou paraibana, vim em 2006 pra cá, 2005 pra cá, pra jogar handball, como você já sabe, né? E jogo até hoje. Em 2007, eu entrei no ramo imobiliário. Daí já fazendo faculdade, administração de empresas e vários cursos também, e me encantei pelo mercado. Eu lembro que não sabia de nada. Eu sabia o que era o RG, o CPF, porque eu tinha. Nem certidão de nascimento, porque eu tinha ficado com minha mãe lá na Paraíba. E quando eu comecei no ramo, em 2007, aquela sem estrutura nenhuma, sem tecnologia nenhuma, e fui sabendo, assim, garimpando, né, o que precisava fazer, o que não precisava, enfim. E desde 2007 estou aí no ramo imobiliário. Entrei como assessoria em financiamento de imóveis, fiquei até 2013 como SH Assessoria em imóveis, isso mesmo. A gente foi o 5º correspondente da Caixa Econômica Federal em financiamento. Cheguei a atender 57 imobiliárias nessa época. E em 2013 para 2014, eu juntei com o meu marido e a gente transformou a SH Assessoria em SH Prime Imóveis. Foi onde a gente transformou toda a nossa estrutura, todo o nosso formato. E desde então, o meu conhecimento, o nosso conhecimento em financiamento, eu trouxe para aprovação de locação, por exemplo, para os contratos de venda, enfim, todo o know-how que eu aprendi no financiamento, eu trouxe para a imobiliária. E eu cuidando da parte administrativa, financeira e jurídica também. Sim, a gente faz tudo, né, gente, no começo. Isso mesmo. E meu esposo sempre olhando ali a parte comercial. E na época, eu cuidava de uma equipe, ele cuidava de outra, e a gente foi crescendo. E hoje estamos com 4 empresas, com mais de 150 corretores, Uau. Graças a Deus, 15 gerentes e um diretor hoje responsável aí. Porque em agosto de 2024, ano passado, o Adriano saiu da operação comercial e me deixou com todo o processo, né? Vou pegar a outra partinha. Eu falo outra fatia, né? A outra fatia, isso mesmo. E daí até desde agosto de 2024, eu estou na operação 100%. Só para variar um pouco, né? A mulherada aí dominando o mercado imobiliário. Isso mesmo. É um pouquinho aí do que eu faço. Ô, Esther, você falou uma coisa legal, porque assim, tem uma conexão, tem uma sinergia, que eu comecei no mercado imobiliário em 2006, né? Você colocou aqui em 2007. E aí a gente vem notando muito a transformação e o comportamento desse mercado, né? Então, se a gente olhar lá atrás, hoje a gente está falando sobre o novo perfil do corretor de imóveis, sobre inteligência emocional, tecnologia e posicionamento de marca. Então, lá atrás, 2007, 2006, a gente não tinha nada disso, né? A gente tinha muito o básico, que a gente ainda fala muito, que não podemos abandonar o básico, né? O básico tem que ser feito, mas houve uma mudança, assim, radical no que diz respeito a comportamento, a perfil. E aí eu já te faço a primeira provocação, né? O que é para a Esther um novo perfil de corretor de imóveis? Esse novo perfil de corretor de imóvel, ele tem que gostar de aparecer. Acho que o primeiro ponto é esse, ele tem que aparecer. Ele tem que mostrar que ele é corretor de imóvel. Ele não pode esconder que ele é corretor de imóvel. Antigamente eu via muito isso. Ele se escondia. Era muito assim, sou corretor de imóvel.
Não, hoje você tem que falar que você é corretor de imóvel, você tem que colocar no seu LinkedIn, você tem que colocar no seu Instagram, no seu TikTok, no seu YouTube. Enfim, você tem que falar para as pessoas que estão ali ao seu redor que você é corretor de imóvel. Então, acho que o primeiro passo é esse, é o perfil hoje de corretor de imóvel, ele tem que gostar de aparecer. Ele não pode se esconder, de jeito nenhum. Quem não é visto não é lembrado. É isso mesmo, né? é isso mesmo. É aquele negócio, né? O mais inteligente, ele ganha do que é mais conhecido. Por incrível que pareça, E né? isso às vezes dói, né? Dói Dói isso, às né? vezes a gente entender isso, porque a gente se depara às vezes com muito profissional que fala isso, né? Mas eu sei tanto, até mais do que aquele top producer, daquele profissional de destaque. mesmo. Mas aí a gente entra num ponto que, inclusive, eu tô até com algumas perguntinhas aqui, algumas provocações que eu vou passar aqui para você, que é muito interessante, que é a questão do posicionamento de marca. Então, você, Esther, você acredita que o posicionamento, ele tem que ser da marca que o corretor está associado? Então, vamos falar aí dessa grande marca, e que eu sou, de verdade, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conexões, de sinergia, né? O nosso mercado, ele é relacionamento, e aqui a gente está falando de educação do mercado imobiliário, a gente não está falando de marca A e C, mas eu sou muito fã da SH. Eu acho que o mercado, ele precisa desse orgulho que você falou, né? Do sangue de intermediação correr nas veias, né? E a gente vê isso, a gente trabalha em prol disso. Então, o posicionamento do corretor, ele tem que ser o posicionamento da marca na qual ele está associado. Ele tem que ser o posicionamento pessoal do corretor, que inclusive aqui a gente está estreando a minha marca pessoal. Parabéns. Um grande trabalho aí do pessoal do Guilherme, né? Depois eu vou falar um pouquinho. E você acha que tem que estar associado a marca, o posicionamento dele é a marca, ou é o posicionamento pessoal, ou é os dois? O que você pensa? É isso que eu ia falar. Com certeza são os dois. Porque o corretor, ele precisa se mostrar, ele precisa aparecer, ele precisa mostrar que ele sabe o que está fazendo, Exato. ele conhece o que está fazendo, e automaticamente ele precisa também mostrar que ele tem uma estrutura ao lado dele, que é a imobiliária. Então, tem que ser os dois. Ele precisa mostrar que ele sabe, Exato. que ele tem conhecimento, que ele tem know-how do que ele está fazendo, e automaticamente ele tem que mostrar que tem uma estrutura ali ao lado dele. Porque o corretor, se ele for fazer tudo, ele não dá conta, porque é muita coisa. Por incrível que pareça, o pessoal fala, é muito fácil ser corretor de imóvel. Não, gente, não é fácil ser corretor de imóvel. Não é simplesmente abrir uma porta e mostrar o imóvel para o cliente. Muitas vezes, esse cliente não chegou. Muitas vezes o corretor veio a pé, veio de ônibus, veio de metrô, ou muitas vezes veio de Uber também. Sim. Enfim, veio de carro também, pagou estacionamento, o cliente não foi. Enfim, tem diversas situações. E muitas vezes o cliente não dá valor a isso. Sendo que eu sempre falo para os nossos corretores que o corretor, ele tem que se dar valor. Ele tem que dar valor à profissão dele, tem que dar valor ao trabalho que ele está fazendo. Então, primeiro, ele se posiciona e junto ele mostra que existe um jurídico ali, que existe toda uma estrutura, que existe um marketing por trás disso. É lógico que ele pode fazer isso sozinho também, como a gente vê muitos corretores fazendo e fazendo muito bem. Mas você pode olhar que a maioria dos corretores autônomos, ele tem um jurídico por trás, ele tem todo um pessoal de marketing, ele precisa das outras pessoas. Então, o corretor, ele não anda sozinho. Aquele corretor que anda sozinho, ele está mentindo. Ele tem uma estrutura por trás, ele tem uma imobiliária por trás. Nem que seja dele, mas Exato. Ele tem uma imobiliária por trás. E quando você fala aqui, eu anotei, eu gosto muito, gente, eu acho que essa ideia de a gente ter esse tipo de canal, a gente aprende constantemente, Sim. né? Então, eu faço muitas anotações quando você fala, assim, sobre a importância da entrega de valor. Então, você mostrar que, de fato, você tem uma marca por trás, que te dá todo esse apoio, né? Todo suporte, esse suporte, significa você entregar valor que é da sua profissão, do seu trabalho, né? Porque, de novo, a gente sabe que vendas é relacionamento. É confiança, né? É segurança. A pessoa vai comprar de você se, primeiro, ela te conhecer, segundo, se ela confiar em você. Então, eu coloquei aqui, resumindo o que você falou, como entrega de valor. E aí, eu venho trazendo um ponto muito interessante que a gente tem ouvido falar muito, Esther, esse ano, principalmente esse ano, que é na inteligência emocional como um pilar fundamental para um corretor de
alta performance para um Sim. corretor de, vamos dizer, um perfil novo de corretor? Porque a gente sabe que tudo isso tá muito no nosso cérebro, né? O nosso cérebro manda na gente, a inteligência emocional manda na gente. Então, a pergunta que eu te faço aqui é o que você pensa, né, sobre essa arma tão poderosa no perfil do atual corretor hoje? Ela é dispensável, indispensável? Como esse corretor pode, cada vez mais, se tornar uma máquina de vendas utilizando a inteligência emocional? Olha, é um ponto bem crítico, né? Porque hoje não só o corretor, mas todas as profissões, todas as pessoas, e a gente vê muitos jovens também, né? E pessoas mais velhas também com esse problema, Muito. né? E para a gente se manter firme, manter nossa estrutura ali na linha, né? É muito difícil. E todo mundo tem que saber disso. Que tudo bem sair um pouquinho da linha, né? Tudo bem sair Faz um pouquinho da parte. linha, faz parte. Não precisa se cobrar tanto em sempre estar ali bem, né? Sempre estar de bem com a vida. Mas você tem que procurar essa sua estrutura também, porque é o que vale. Eu sempre costumo falar que é o seguinte, que um sorriso abre portas. Um sorriso abre portas. E se você tá bem, tudo flui melhor. Tudo flui melhor. Eu sempre falo isso, a gente tem reuniões mensais online com toda a nossa equipe, e eu sempre falo, e eu sempre trago isso para eles, que eles precisam estar bem. Porque até aquele cliente que tá ali para fechar, se o corretor tiver aquela mau humor, aquele, sabe, aquele desconforto em atender, aquele, é mais um, aquela venda não sai. Pode até sair. Eu vou falar melhor. Pode até sair, mas sai de um jeito torto. Exatamente. Pode ficar muito mais leve. Pode ficar muito mais leve. Eu falo que eu trato os problemas de fora. Eu sempre pego o problema. Todo dia a gente tem problema, você sabe disso. Um monte, né? A gente enfrenta um leão por dia. Todos os dias, não só no trabalho, mas na vida pessoal, até na nossa distração também. Quando a gente sai um pouco, também tem problemas. Enfim. Mas você tem que se dar bem, você tem que estar bem consigo mesmo. E para você manter isso, é o que a gente estava falando. Por exemplo, eu gosto do handball. Então, é minha válvula de escape. Né? Toda hora que eu vejo que tá nas férias, geralmente é assim. Nas férias eu vejo 30 dias sem ir no jogo, tô precisando. Tá carregado, tá pesado. Dá aquela... E a mente tá acelerada. Tá toda hora acelerada, né? Então, e a gente fica se cobrando. E a minha válvula de escape é o handball. Eu falo que são duas coisas, eu sempre falo isso. Que é o handball, que é minha estrutura ali, pra gente descarregar, pra gente ficar aliviado. E o espiritual. Aí vem a mente. Exato. É o espiritual. Você tem que estar bem espiritualmente. Independente de religião, independente do que você crê, mas você tem que ter uma espiritualidade. Você tem que confiar em alguma coisa. Porque é da onde você começa a criar seu espírito mais leve, né? E muitas situações que eu vejo com jovens, com o que a gente está falando de estrutura, até dos próprios corretores mesmo, esse descontrole emocionalmente. Total, né? total. De não fechar uma venda, de o cliente não atender, já arquivar o cliente, do gerente não estar fechando a proposta, por que não está fechando? Da comissão não cair na hora, né? Comissão não caiu na hora. Calma, gente, vai dar certo, né? Eu sei que é difícil. Os boletos não vencem. Não param, né? A única coisa que não vence na vida a única coisa que vence são os boletos. Eu sei disso. Mas se a gente tá com a nossa estrutura emocional na linha certa, isso tudo a gente consegue passar. Não é que vai ser um mar de rosas, mas a gente consegue pensar de uma forma muito mais leve. Falar assim, calma, vai dar certo. Eu sempre falo, Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. Então, para mim, resolve muito isso. Toda hora, na hora que vem problema, toda hora, na hora que vem qualquer situação, eu te falo, Dani, qualquer situação, da mais fácil à mais difícil. Primeiro, além de tudo, né, de pegar a situação e tal, antes de tudo eu faço, Deus, cuida disso daqui. Me abre os olhos, sabe? Me dá sabedoria, igual Salomão, né? Me dá sabedoria para resolver aquilo dali. E daí a gente consegue entrar, né, nesse momento de, vou conseguir dar conta. Vou dar conta. E os corretores hoje em dia, a gente precisa muito desse espiritual, dessa dinâmica, sabe? Não gosto de fazer esporte, não gosto de academia. Então tá bom. Vai fazer um yoga. Vai passar na terapia. Mas precisa fazer algo. Porque você sozinho, você não dá conta.
precisa de alguém ou de uma espiritualidade, como se fala, né? Com certeza. Pra te ajudar. E Isso aí dá certo. eu até resumi isso aqui no seguinte, eu falo muito sobre o portal das conexões emocionais. O nosso negócio, ele não é um negócio de vender imóveis tão somente. Acima de vender imóveis, a gente lida com pessoas. Então, o nosso negócio é um negócio de pessoas, né? E aí eu falo muito sobre o portal das conexões emocionais. Quando você fala que um sorriso ele abre porta, então tem um livro que eu li que fala sobre inteligência emocional em vendas, que ele fala que o portal das conexões emocionais é algo que se chama simpatia. E aí às vezes a gente fala assim, putz, é a simpatia é o viver sorrindo e é o bobo da corte? Não. É simplesmente você entender o contexto de pessoas, é você se colocar no lugar das pessoas e que lá atrás, quando a gente está falando de perfil novo de corretor, lá atrás a gente não queria entender de pessoas, a gente queria realmente vender imóvel, produto e vamos para cima. Hoje já é totalmente diferente. Hoje a gente fala muito sobre da transação à experiência, né, Esther? É isso mesmo. Então o cliente ele quer cada vez mais uma boa experiência. E aí eu te pergunto, o que fez a SH hoje ter 150 corretores no time? Conta este segredo. Vou te falar que muito é nossa estrutura em questão de pessoas. A gente tem nosso processo, tem nossa cultura. Sim, você pode olhar no Instagram, né? Você acompanha. E acompanho, viu, gente? Acompanhem lá. A gente não para e a gente faz com que os corretores participem disso, que é justamente as pessoas. Que eles estejam envolvidos com isso. Não só os corretores, mas os gerentes, os diretores, os funcionários, porque não adianta nada também os corretores estarem engajados, o gerente não está, ou os funcionários não estarem engajados. Eu falo e aprendi isso com o nosso amigo, o Gustavo. Gustavo Rangel. O caos e a ordem. Já esteve aqui, né? Inclusive. Então, o caos e a ordem. Eu peguei muito isso para eles e falei, gente, o comercial é o caos. Ele tem que ser o caos. Ele tem que ali estar na produção e tal, mas o funcionário, o pessoal que está ali no back-office, ali na retaguarda, ele tem que ser a ordem. Ele tem que ser a pessoa que vai colocar ordem naquela bagunça ali. Bagunça entre aspas, porque tem que ser... Tem que ter barulho. Não dá pra gente estar numa imobiliária sem barulho, isso pelo mesmo. Amor de Deus. Tem que ter venda, né? Tem que ter barulho, tem que ter movimento. E a SH, a gente sempre teve esse perfil de inovação, de tecnologia. A gente sempre gostou muito disso. E de pessoas. Tudo vira churrasco, quase isso. Mas é o que a gente gosta. Tô esperando o próximo convite. Isso mesmo. Vamos tá convidada Por já. favor. Já tá convidada. Pra jogar vôlei. Vamos jogar vôlei também. Não sei nem fazer um saque. Misericórdia, mas tudo bem. Mas eu levo eles pra jogar vôlei. E eles adoram. E senhorinha, sabe? Os meninos... Nossa, nunca mais joguei nada. É a pessoa, é trazer eles para dentro, é trazer eles para jogar o jogo. Eu sempre falo isso. A gente colocou essa cultura de colocar os corretores para entrar no jogo junto com a gente. E eu falo também que o seguinte, aqueles corretores que não se encaixarem, eles mesmos saem. Boa. Muitas vezes a gente tira, algumas vezes a gente tira também, mas quem não quer participar disso, aquele corretor que, o ranzinhos, né? O que não quero nada, não gosto de nada, já sei de tudo, né? Ele não pode existir mais. E a internet, as mídias sociais estão aí para ajudar os corretores. Então, abre a mente, né? E participa junto. Você vai ver que a energia do outro vai te contagiar, né? E a gente sempre faz isso, criando movimentos criando ações que tragam esses corretores para dentro de casa. Tanto que teve uma época que a gente parou um pouco, eu acho que uns 6 meses. A gente parou de fazer movimento, parou de fazer algumas coisas, de trabalho e tal, enfim, acabou deixando um pouco movimentos e tal. E os corretores sentiram falta. Olha só. Os corretores cobraram a gente. Gente, cadê aqueles movimentos? Cadê o churrasco? Cadê aquele bate-papo? Cadê aquelas comemorações que a gente tinha? Cadê aquele... vamos lá. Eu falei, putz, é mesmo. Precisa, calma aí, vamos voltar. E voltamos. Então, até eles, a gente faz para eles, mas se a gente também desmotivar, você vê que um contagia o outro.
É o comportamento contagioso. Esse livro também fala sobre o comportamento contagioso. Surreal, né? Muito. Eu não acreditava. E para falar bem a verdade, eu comecei a olhar a neurociência voltada para o mercado imobiliário no final do ano passado para esse ano. E faz total sentido. Porque quando a gente entende que o nosso game, como você falou, nosso jogo é com pessoas, a gente tem que entender primeiro das pessoas. Isso mesmo. Depois o produto, depois o nosso nicho de atuação, o posicionamento da nossa marca. Então, o que você falou é sensacional. Antigamente, era cada um por si, Deus por todos. Né? O corretor, produção, né? Produção. Então, você chegava naquela imobiliária, eu sou uma pessoa de mercado tradicional, 9 anos, eu fiquei numa empresa que não tinha isso. Era mais um bom dia coletivo, né? Aquele pessoal chegava, ficava na sua caixinha, sentado no teu canto, não olhava nem para o lado nem para o outro, fazia aquilo que tinha que fazer e escondendo o produto. Escondendo o produto dentro da própria casa, né? Do coleguinha. Os papelzinhos no bolso. Exatamente. Então, hoje, já a gente vê essa mudança de forma, assim, radical. Aonde a gente trabalha o senso do pertencimento, né? É isso mesmo. Então, é como você falou, aquele que não se enquadra isso, ele acaba saindo, ele mesmo saindo. E o ramo imobiliário está fazendo isso, não só lá na imobiliária, como eu estou falando, mas o ramo imobiliário já está dessa forma. Se você não sentir parte e fazer parte desse mundo, você não vai vir ser corretor. Ou eu também, você me perguntou aí, qual o perfil do corretor e tal. Tudo bem, tem alguns perfis que eles escolhem, inclusive, só locação, que eles escolhem só venda de lançamento, só venda de terceiro, e tá tudo certo. Sim. E tem aqueles também que são mais guardadinhos ali e não gostam de aparecer tanto. E tá tudo bem também. Só que mesmo esses que não gostam de aparecer, eles precisam fazer um network. Exato. Eles precisam ir atrás do conhecimento deles. Como que eles vão atrair mais clientes? Eles vão ter que ficar mexendo, vão ter que ligar. Então, eles não vão aparecer na telinha ali, mas eles vão ter que fazer a operação deles ali manual, né? Ali mandando mensagem e tal. Eles vão ter que se movimentar de alguma forma. Então, eles têm que fazer parte disso. A gente não só tá falando de aparecer, né? Botar a carinha na tela ali, botar o rosto na tela. Não. Mas eles têm que fazer de outra forma. Então, eles têm que se encaixar nesse novo mundo do ramo imobiliário. Eles têm que aparecer de alguma forma, eles têm que saber. Porque mesmo não aparecendo, eles vão ter que avisar pro amigo, que o amigo ali, numa rodinha na mesa ali, conversando, no jantar, ele vai ter que falar que ele é corretor de imóveis. Então, ele não tá postando vídeo, mas ele tá falando ali. Então, você tá aparecendo, você tem que falar. De qualquer forma, você tem que falar. E o conhecimento, eu acho que o mais importante de hoje em dia, mostrando lá em 2007, os clientes, eles não tinham conhecimento. Né? Eles não tinham conhecimento da logística, o que é que dá para fazer, o que é que não dá, aonde ele vai buscar as informações. Hoje em dia tem cliente que sabe mais, muito mais que o corretor. Mais do que o corretor. Exatamente. Então, coleguinha, você vai ter que estudar. Você vai ter que se enquadrar, você vai ter que se atualizar. O corretor, ele tem que se atualizar. O corretor que fica parado, a comissão vai ficar parada também. Com certeza. E é o que você falou. A gente tem um comportamento em 2007 diferente de hoje no seguinte sentido. O corretor hoje, ele precisa entender que ele tem que ter o lifelong learning. Lá atrás, né, a gente não tinha isso. O que me restou da vida foi ser corretor de imóveis. Isso. Então, existe uma diferença. Até falei com um player muito grande também de mercado, o Luiz, do Capitão, da própria Mirante, esteve comigo aqui. A gente falou sobre a diferença entre ser corretor e se tornar corretor. Aqui a gente está falando com quem é corretor de imóveis. Não é aquele cara que se titularizou corretor porque a vida fez com que eu fosse. Eu estou só por enquanto. Só por enquanto. Então, hoje, a gente vê que o mercado imobiliário ele é um mercado totalmente provedor. Né? É um mercado que transforma a vida das pessoas. Então, você, profissional do mercado imobiliário, ou ainda que tem experiência ou que não tem experiência, segue os conselhos que a Esther está falando aqui. Estude, se capacite, entre para esse mercado de corpo e alma, se dedique, foco, que com certeza você vai ter grandes resultados. E eu acho que o principal também é o seguinte, além de você procurar pessoas que tenham currículo. Porque hoje, vão me matar falando isso, né? Não, aqui é preto no branco, aqui é real, pode falar. Tem muito vendedor de curso. Muito vendedor de curso. Estou te falando porque eu também já fui, né? Eu já fui ali, não vendedor de curso. Mas eu gosto muito de ir atrás, de fazer vários cursos, tal, enfim, de conhecer. Sim, de ter conhecimento, né? Certeza. Eu falo que em 3 meses eu tenho que participar de alguma coisa, nem que seja online, eu tenho que participar de alguma coisa. Só que a gente vê muitos que não tem currículo. Só fala. Não pôs a mão na massa. Não pôs a mão na massa. Que eu acho que esse é o grande diferencial de uma pessoa que fala por conhecimento,
né? É muito, muito diferente uma pessoa que fala que tem conhecimento, que já passou por aquilo, e de uma pessoa que só tá lendo livros. Exatamente. Ler livros é muito bom, adoro, gosto. Depois de velho, né? Porque antes eu não gostava, não vou mentir. Eu também vou te confessar que agora eu gosto. Isso mesmo. Se eu soubesse, se a gente soubesse Entendeu? lá atrás, mas tudo bem. Mas tem muitos hoje que você vê, você percebe. E mais que a gente tá no ramo há muito tempo, a gente percebe. Então você tem que olhar, você tem que perguntar, vai atrás, né? E troca conhecimento. Fala, não, esse daqui tem veracidade no que ele tá falando. Então vamos lá, vamos fazer. Então não é só aquele que tem mais seguidores, né? Que tem mais vídeos na internet, que é o que sabe mais. Exato. Entenda um conteúdo. Vá atrás do conteúdo, seja coerente nas suas escolhas. Tem cursos, tem palestra, tem o próprio Secov que Secov faz. São Eu comecei, inclusive, fazendo curso no Secov. Olha No meu curso de locação, lá atrás, eu fiz no Secov. Um dos meus professores foi o Ricardo Paixão, inclusive. Que legal. E logo depois a gente virou grandes amigos, meu marido com ele, enfim, a mulher dele também maravilhosa também, os filhinhos, enfim. Eu fiz lá no Secov. O Secov tem muitos cursos que te ensinam. E tem muitos palestrantes também, como o próprio Gustavo, que te ensina, né? Que te movimenta, que te faz movimentar. Que te sacode, Que né? te sacode. Que Isso te mesmo. tira da zona... Que tira da zona de conforto, da zona né? de conforto. Isso mesmo. O que fala a mesma coisa toda hora, o que só passa a mão na sua cabeça... Alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada. É tudo lindo, tudo maravilhoso, né? E, Esther, eu coloquei aqui uma provocação. O que você dá de dica para um corretor para que ele possa se comunicar de forma autêntica e ele construir a sua marca pessoal forte e se destacar nesse mercado que a gente sabe que é um mercado extremamente concorrido, né? Então, a gente tem aí todo mundo sendo corretor de imóveis, mas nem todo mundo nasceu para ser corretor de imóveis. Então, é de novo a diferença. Então, o que você dá de dica para esse profissional que quer chegar chegando, quer se posicionar, quer ter uma marca pessoal forte? O que você diz aí para esse povo? Olha, eu vou até me citar como exemplo. Que antes eu ficava com muito cuidado de me apresentar, de falar, tal. E a principal dica é ser você mesmo. Seja você mesmo. Pare de inventar moda, de querer falar direito, de querer falar muito certinho, de querer ser aquele robozinho. Eu até falo nos meus vídeos, quando eu vou mostrar imóvel, né? Tem um script, tem que falar isso. Eu falei, não vem com o script pra mim, porque senão vai dar ruim, eu vou sair, eu vou fazer. Só que vai ficar Deixa eu pegar como base só, né? Esquece. Aquele robozinho. Não faça isso. Não faça isso. O melhor que tem é você ser você mesmo. Vá atrás de conhecimento, vá estudar, vá procurar mais conhecimento, mas seja você mesmo. Pegue a câmera e comece a filmar você. Os stories mesmo ajuda bastante, muito, né? Muito. Faz o story de pouquinho em pouquinho, que daí você vai se adequando, se movimentando, ver qual é o seu melhor ângulo e tal. Mas seja você mesmo. Não precisa inventar muito, não precisa... Esses dias eu estava vendo, inclusive, nas próprias redes sociais, falando, pega o que já existe, veja as pessoas que já tem no ramo, muda 3%, 5%, dá o seu tempero, joga o seu tempero, eu falo, né, eu joguei o meu tempero paraibano ali, o meu temperinho nordestino, e tá do meu jeito, acabou. E daí você continua fazendo. Então, assim, independente se seja alto padrão, se seja Minha Casa Minha Vida, seja só locação, porque eu tenho corretores lá que faz só locação e tá tudo bem também. Só seja você. Seja natural. Eu acho que isso é uma grande base, né? E seja firme no que esteja fazendo. Então, isso daí, eu acho que já abre portas. A gente vê a CIMED. Muito, a gente pode... verdade. Um grande exemplo que eu sigo é o pessoal da CIMED. Eles começaram a aparecer. Quem conhecia a CIMED antes da Carla? Ninguém. Né? Em grande proporção que fala, né? Verdade. Ninguém. Ela começou a aparecer, ela mostrou o rostinho dela ali, e sendo o quê? Ela mesma. E mostrando o dia a dia dela, como que ela faz, como que ela trata as funcionárias, até a própria filha, enfim, a família, né? Ela sendo ela mesma. Então, tem a parte ela e tem a parte que ela mostra trabalhando também. Exato. Então, é sendo ela, é sendo você mesmo. Então, seja você que o cliente vai te entender. O cliente vai se conectar com você, sabe? Muitas vezes eu fui criticada porque eu fiz a bomba lá na rede social. Qual E tava explodindo tudo. Tava explodindo tudo. Depois eu te mando, você vai ver lá. Tá lá embaixo, porque eu parei de fazer. Oh, meu Deus. Eu parei de fazer. Mas é porque, na época, tava
tinha um grande rapaz fazendo de comida. E daí eu fui fazer explodindo. E do meu jeito, né? A gente pegava, quer ver imóvel, quer não, aí quer sim. Aí pá, explodiu. E bombou. Né, e bombou, assim, e foi uma explosão. Até os meninos lá da escola dos meus filhos. Tia, vamos explodir junto, tia? Vamos explodir junto. E as mães começaram a me identificar, mostrar, você é a Esther da SH Prime, né? Eu vi lá você mostrando imóvel explodindo e tal. Eu falei, calma, mas eu não vou explodir, não. Não vou explodir o imóvel pra você, não. Então, assim, eu fui eu mesma. Eu disse, não, deixa eu fazer do meu jeitinho aqui. Muito formal é bom, é lógico, precisa. Tem ambientes que precisam, lógico, que você tem que se conter mais um pouquinho, né? Mas o sorrisinho tá ali sempre, né? O seu jeito tá ali sempre. Então, seja você mesmo, que o sorriso abre portas e aí você fica muito mais tranquilo, até para fazer os vídeos. O Esther, é muito bacana esses cases que você traz, porque quando você fala cada um tem um jeito, e cada um tem seu jeito mesmo, cada um tem sua forma de se comunicar, de se falar. E é importante a gente destacar que ninguém é 100% e o tempo inteiro profissional. Sim. Né? Então, as pessoas, a gente está mais que provado, em A mais B, que o cliente ele não quer ver só você trabalhando, falando do profissional. Ele quer enxergar quem é você como pessoa. Se conectar. Ele quer se conectar. E como ele vai se conectar? Não só através do que você faz profissionalmente, através do que você vive, né? De como você é. Então, por exemplo, eu adoro um pagode. Amo um pagode. Então, quem tá lá sabe que eu saio, que eu tenho uma amiga, que a gente vai para vários lugares, a gente vai jantar e etc e tal. Então, eu recebo muito direct das pessoas falando assim, nossa, não imaginava que você curte. Ai, que legal, também curto. Ai, não sei o que lá. Então, isso é muito legal. Isso faz com que você, obviamente, tenha ali um nicho de pessoas que vai se conectar com você e vai interagir cada vez mais com você. Então, quando a gente fala de posicionamento e autoridade de marca, não é só trabalho, né? Não, lógico que não. Até porque, como a gente fala que tratar com pessoas, automaticamente, pessoas querem ver pessoas, não robôs. Não robô. Verdade. Então, e o que a pessoa faz? E antigamente, você tinha que tá todo mundo de paletózinho, gravata, né? A mulher totalmente bem vestida. Tênis, então, jamais trabalhar de tênis, né? Tudo bem que a gente, mulheres, a gente sempre gosta do nosso salto, né? Mas hoje tá mais leve. Se torna mais leve. Mas é a conexão com as pessoas, com os nossos clientes. Hoje em dia, você não vai mais no Reclame Aqui para saber o histórico da imobiliária, o histórico da pessoa. Você não vai. Você vai fazer o quê? Vai no Instagram. Vai no Instagram. Vai ver se a pessoa tem um LinkedIn. Vai ver o histórico da pessoa ali. Hoje, o currículo da pessoa são as redes sociais. Por incrível que pareça, são as redes sociais. Hoje em dia, o Reclame Aqui nem existe mais. Né? Em questão disso, de reputação, você vai no Instagram. E no Instagram você vai ainda ver se tem comentário aberto, se não tem. Então, se existe a pessoa mesmo, se não existe. Até de clientes. Quantas vezes a gente já não foi no Instagram do cliente para saber se o cliente também existe? E quem não foi, siga essa dica, né, Esther? É isso mesmo. Porque a gente precisa se antecipar em relação ao outro, né? Eu faço o check-up geral. As advogadas lá, todo o pessoal que faz a análise, falo, tá com dúvida? Gente, vai no LinkedIn, vai no Facebook, no TikTok, vai em todas as redes sociais para saber se a pessoa existe. Se não, é lógico que tem bastante ainda que não usa. Mas um filho, a mulher, o pai, o parente, tem. Você acha alguém lá no Google e você acha a pessoa, com certeza. Oi, Esther, deixa eu te fazer uma pergunta aqui provocativa aqui, que a gente tem algo que a gente traz dentro da Remax, e aí eu quero entender da SH. Hoje a Esther, CEO da SH Prime, ela faz comercialização de imóvel, sim ou não? Não. Não posso, não quero, não é permitido. Eu acho que cada um tem seu lugar. Cada um tem seu papel na imobiliária, no nosso ramo. Então, se eu quiser vender, eu saio, eu deixo de ser corretora, eu deixo de ser CEO, eu deixo de ser diretora, eu deixo de ser gerente e vou ser corretora. Vou ser corretora. O nosso imóvel a gente comprou com o nosso corretor. Bacana. Né? A gente colocou ele lá e ele achou o nosso imóvel e a gente fez com o nosso corretor. Eu poderia ir? Poderia. Tenho Cresce? Tenho Cresce. Há muito tempo já. Mas não faço. Cada um tem seu papel. É o que a gente falou lá no começo. Cada um tem seu papel. O corretor, ele tá ali para atender o cliente, para fazer o papel dele ali de abrir o imóvel, de procurar o imóvel. O gerente está ali para tratar a proposta, para gerir os corretores. O meu gerente também, os nossos gerentes também não vendem e nosso diretor também não vendem. O que acontece é o seguinte, eles acompanham. Alguns clientes, eles acompanham. Acompanham o corretor, o cliente e eles ajudam. Eu também já ajudei muito em negociações, em visitas.
mostrar o E imóvel. que é a nossa função, É né? isso. Que é a nossa função. É A ajudar. diretriz, a orientação, É tá isso ali. mesmo. Na hora que eu gravo os imóveis, muita gente me pergunta, você vende? Eu falei, não, eu não vendo imóvel. Eu mostro por quê? Porque tem alguns corretores que são mais tímidos para fazer os vídeos. Então, a gente lá na imobiliária tem, olha, quem quiser faz seus vídeos. Quem não quiser, eu vou. Tá tudo certo também. E quem não quiser ninguém também, mostrar só o imóvel, tá tudo bem também. Então, mostra só o imóvel. Então, alguns corretores, eles me chamam, Esté, tem imóvel ali que é sua cara, vamos mostrar lá. Eu falei, então vamos embora. Mas eu não vendo, a gente não vende. Sempre foi dessa forma. Esther, deixa eu dizer, como eu sou cria do mercado tradicional, eu falo isso porque 18 anos de mercado imobiliário, eu sou cria do mercado tradicional, assim. Então, tenho minha paixãozinha lá. Obviamente que eu fiz a conversão para a marca fez um ano, numa metodologia que eu também admiro, gosto Sim. muito, que está fazendo muito sentido para mim. E aí eu vou fazer uma provocação, porque para você, porque você tá no mercado tradicional, mas a ASH é uma empresa que eu admiro muito, eu vejo o potencial de imóveis, né? Então, a gente tá mesmo nicho, ali Perdizes, Pompeia, Pacaembu. Então, eu conheço bem essas regiões. Para você, o que é a representação imobiliária? Faz sentido para a SH? Não faz sentido? O que é para você a representação? A gente, por exemplo, só trabalha imóveis de vendas por representação imobiliária. O que é a representação para a SH? Eu tenho essa curiosidade. E pode falar a verdade, tá? Tô preparada para a resposta, tá, gente? Não, vamos lá, vou ser tranquila. Pra gente, inclusive, eu sempre falo da Remax em questão da exclusividade. Por exemplo, né? Exclusividade, Esther. Volta, exclusividade, ó. Da representação. Eu sempre falo da Remax porque esse trabalho, ele tem que ser feito em todos os nichos. Ele tem... É a mesma coisa que a gente tá falando com pessoas. Nós temos, o nosso principal cliente falou isso agora na conferência que a gente participou. Nosso principal cliente, nosso principal mestre ali que a gente precisa trazer para nós é o proprietário. É verdade. É o proprietário. Então, a gente precisa ter esse vínculo com o proprietário. Vou te falar que esse é o meu pensamento. Uhum. É o pensamento da nossa imobiliária. Sendo que os corretores têm os pensamentos deles. Sim. Então, as nossas captações, as nossas tratativas ali, acaba não sendo. A gente não trabalha 100% com isso. A gente vê que é muito difícil aqui em São Paulo. Transformar a cabeça do corretor em trabalhar dessa forma é um pouco mais difícil. Sim. Né? Até porque portarias, né, parceiros são mais fechados. Né? Hoje em dia, o Sul está muito à frente da gente, aqui de São Paulo. Verdade. Por mais que São Paulo é uma capital, tem muito a apresentar ali, mas você vê que o Sul está muito mais à frente em questão disso. Né? Tem esse tratar com o proprietário muito diferenciado, né? E que a gente poderia trabalhar aqui também. Seria muito mais fácil para a gente aqui em São Paulo trabalhar dessa forma. Só que a cultura lá de trás, né? A cultura lá de trás vem até hoje, que tem muita gente que está mudando também, né? Essas parcerias. Antigamente era muito difícil fazer parceria. Muito, é verdade. Era muito difícil. Vai passar a perna na gente. Esther, presta ninguém atenção. quer. Antigamente a gente não estaria aqui. É isso mesmo. Duas grandes marcas unidas em prol da educação do mercado imobiliário. Isso não existia. Não existia. E o Sul, volta a falar, e o Sul está muito mais aberto, porque se você vai lá no Sul, a gente foi visitar várias imobiliárias, eles abrem as portas, eles mostram como é que funciona, a cultura da empresa, quantos contratos estão fechando, e não sei o quê. Aqui tem uma bola, tem um negócio que é meu, eu não posso mostrar o que está acontecendo, eu não faço, eu não falo, é tudo meu. Aqui, ó, não toca porque senão vai dar briga. E tem muito isso, né? Eu quero trazer muito, né? O que a gente vem conversando também. Essa leveza, gente. Não precisa disso. Tem mercado para todo mundo. Exatamente. Tem imóvel para todo mundo. Em São Paulo ainda, a quantidade de imóveis que São Paulo tem. Pô, gente, então, gente, gigantesco. calma, vamos trabalhar em conjunto. Fica muito melhor, muito mais fácil. É lógico, queria muito que meus corretores trabalhassem
essa cultura de trazer o proprietário para dentro da loja, para dentro de casa, para conversar, para ir lá não só fazer uma captação por internet, né, que é mais fácil, é mais rápida, mas eu queria muito que nossos corretores eles soubessem que é diferente quando você senta com o proprietário e conhece o imóvel dele, conhece a história dele, né? E apresenta isso para o cliente. Porque você apresenta a história do proprietário também. Total. É lógico que tem alguns proprietários que querem gerar mais valor ao seu imóvel ali por conta da história. Então você tem que ser profissional e saber dividir aquilo dali, né? Que esteja claro isso, né? Sim. Mas você trazer aquele proprietário, que muitas vezes o que acontece lá na imobiliária é que um proprietário de locação, por exemplo, ele tem outro imóvel. Tem outros imóveis. E daí, acaba rolando negócios com uma única pessoa. Com uma única pessoa. Agora, se você tem um relacionamento com o proprietário, quer vender? Quero, tá aqui, ok, vou publicar, tá, ok. E esquece. O que você vai gerar com ele? Aí depois você vai ainda reclamar que ele vendeu e nem te avisou. Exatamente. Né? Muitas vezes que acontece isso. Mas se quiser avisar, né, proprietário? Pode avisar, por favor. Ajuda a gente, Ajuda né? a gente, né? Ô, Esther, deixa eu te dizer, nosso tempo tá acabando. Passaria horas e horas, passa muito rápido, gente, esses minutinhos que a gente fica aqui. Então, eu queria que você passasse uma mensagem mesmo, cada vez mais nessa bandeira da educação do mercado imobiliário, passasse uma mensagem para todo mundo que já pensou alguma vez no mercado, desistiu, para pessoas em transição de carreira, enfim, ou pessoas que já estão mesmo e que às vezes estão desmotivadas. A gente falou sobre essa cultura da liderança forte, de estar ali capacitando, treinando, trazendo um senso de pertencimento. E às vezes a gente vê que na jornada do corretor tem algum momento que às vezes ele se pergunta, né? E faz parte, é normal, né? Tá no processo. Então eu queria que você deixasse uma mensagem forte, expressiva aí para essa galera. E é com você. Tá. Acho que a principal dica e a principal motivação que a gente tem que dar é se junte com pessoas fortes. Se você quer ser forte, se junte com pessoas fortes. Não se junte com pessoas fracas. Saia de perto de pessoas fracas, de pessoas desmotivadas. Saia de perto. Eu tenho esse costume comigo e eu sempre falo para todo mundo. Contagie você. O seu ânimo, a sua energia, faça com que ela contagie o outro. Não deixe a energia do outro contagiar você se for negativa. Nada disso. Então, seja forte. Eu sei que o ramo não é fácil, eu sei que todo dia a gente enfrenta aí muitos problemas, só que seja forte e tenha ao seu redor pessoas fortes, tenham gerentes fortes, tenham um diretor forte, tenham uma empresa forte, uma empresa que vai te motivar a andar para frente, não a parar, a deixar você parado. Então, ande com pessoas fortes para você se fortalecer, porque andar sozinho já é difícil. Imagina andar sozinho, aí você se junta com uma pessoa ainda mais fraca que você. Não, eu posso estar sendo muito rude com isso. Não, mas tô adorando. Né? Mas eu sou assim, eu tenho que me juntar com pessoas que são fortes. E pode ser, minha mãe uma vez falou isso pra mim, Esté, se eu estiver te atrapalhando, se afaste de mim um pouco. E vá criar força em outro lugar. Olha que forte isso. Minha mãe falou isso pra mim, eu nunca mais esqueci. Então, se a própria mãe, né, tem estrutura pra falar isso pra gente, né, a minha pelo menos teve, porque não é qualquer uma que fala. Não vai. Né? Não é qualquer uma que fala. Mas eu sempre falo que isso daqui me levou pra vida. E eu sempre falo, eu quero estar com pessoas fortes, pessoas que toda hora me questionam, que toda hora esteja ali me trazendo coisas novas, pessoas que estejam ali com ânimo bom, com ânimo forte. Aí eu sou da seguinte forma, né? Eu já estou no nível seguinte. A pessoa tá fraquinha ali, peraí, deixa eu ver se ela quer me ajuda. Exatamente. Então vem cá, deixa eu deixar um pouquinho você mais Te forte. dou a mão. Tentar aqui. Não quer? Solta. Colega, tô tentando. Se você não quer, se você ainda tá reclamando, porque o mal do ser humano é esse, reclamar. né? É reclamar. Pare de reclamar. Pare de reclamar. Pare de dar desculpa. Quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. Então, eu sou muito... Ponto. E uma coisa que eu gosto de falar é sobre isso, minha gente. É sobre isso. Eu falo isso pra minha equipe toda reunião semanal que a gente faz. É sobre sair do vitimismo, sair da zona de conforto. Eu falo que todos nós temos direito a gente ter os nossos 5 minutos. Ok. 5! É 5 minutos. E volta, né? E pronto, sabe? Quer chorar? 5 minutos. Quer ficar reclamando? 5 minutos. E de preferência sozinho, trancada no carro, pra você não contaminar os demais.
É só 5 minutos. Grita, se esperneia e depois volta. E depois volta. É isso Gente, a gente não tem tempo pra isso, né, É isso Esther? A mesmo. gente não tem tempo. Então, eu estava numa reunião hoje cedo com a diretora e presidente do Instituto Mulheres do Imobiliário, Elisa. Sim, sim. Faço Conheço. parte da Ametista aqui em São Paulo. Inclusive, você está convidadíssima para participar. Quero Tem que ter sim, mulheres assim Sim, sim. fortes, como você também lá no nosso time. A gente vai falar sobre isso. E a gente falou isso, né? Comportamento contagioso, é pensamento alto, é ir para cima e o ambiente contamina. É isso, porque já não é fácil. Não é fácil. Todo mundo tem suas dores. Porque se eu começar a falar das nossas dores aqui, vai ser 2 dias. É Vão ser 2 dias. Netflix. Vão Netflix. ser 2 dias. É. Vai virar um filme. Só que eu não posso ficar falando das minhas dores. As minhas dores são minhas. As minhas dores não são iguais às suas. Então eu tenho que ser forte, enfrentar, porque é o que eu tô procurando. Eu decidi ser a CEO da imobiliária, eu decidi ser gerente, eu decidi isso. Então assuma suas responsabilidades. Você decidiu, colega, então vai em frente, não desiste. Tudo que você for atrás para fazer, vai ter seus probleminhas, vai ter suas dificuldades. Então você vai largar o barco? Exatamente. Eu sempre falo, você vai largar o barco, você construiu tanto e agora você vai largar? Não, de jeito Pra nenhum. afundar? De jeito nenhum. Não existe plano B, é plano A. É plano A com A e acabou. Exatamente. Gente, aqui é paraibana nata, eu sou filha de paraibano, então dá nisso, entendeu? É Vamos isso pra aí. cima. E eu queria agradecer a vocês pela audiência, você, Esther, por essa troca, por essa Obrigada. energia, pela disponibilidade. E é sobre mulheres fortes que a gente tá falando, pessoas fortes, né? Então vamos pra cima juntas, tem muita coisa pra fazer. Com certeza. Pode e contar muita comigo. coisa pra mudar esse mercado. Com certeza. Tamo junto. Pode contar comigo. Obrigada, gente.